te encorajar, te animar, te enriquecer, te abençoar. Fique conosco. Eu também tenho uma informação muito importante para você hoje, que será transmitida pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E no final, a oração da fé. Confira tudo isso. Repudiava esta lei. Paulo gerou um conceito negativo sobre a lei escravizadora que tirava o homem da condição e da oportunidade de receber a salvação. E existem religiões por aí que estão aplicando a lei ainda. Salvação através de obras, salvação através de feitos. Nós recebemos a salvação através da graça de Jesus Cristo. E Paulo repudia esta lei escravizadora, porém, Tiago fala de uma nova lei, que era a lei da liberdade. Hebreus capítulo 7, verso 11, fala sobre esta lei. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu o quê? A lei. Que necessidade havia logo de que um outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ora, se o sacerdócio fosse perfeito, e se o sacerdote também fosse perfeito, não precisava levantar um outro segundo a linhagem de Melquisedeque, continuava na mesma linhagem de Arão. Mas o sacerdote era sujeito às mesmas imperfeições que nós, por duas razões. Primeiro, estava sujeito a pecar. Segundo, estava sujeito a morrer. E se pecava ou morria, logo o sacerdócio exercido pelo sacerdote era interrompido. Mas aí o que o escritor aos Hebreus diz? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança do quê? Da lei. Não diz aqui mudando o sacerdote, mas o sacerdócio. Tem gente que interpreta errado isso e usa isso aí até para benefício próprio, né? Eu já vi pastor quando assume uma igreja diz: agora aqui vai ser diferente, porque a Bíblia diz mudou o sacerdote, mudou a lei. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz mudou o sacerdócio araônico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim de dias, perfeito, porque nunca pecou. E embora tenha morrido, venceu a morte, está vivo e vivo para sempre, e intercede por nós. Então é muito claro, esta é a lei de que Tiago falava. Nós agora não vivemos no sacerdócio da antiga aliança, mas vivemos no sacerdócio da nova aliança. O sacerdócio segundo Arão já não existe mais. Agora existe o sacerdócio segundo Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E nós somos livres através dele, porque o sacerdote segundo a ordem de Arão, ele apenas tomava os pecados dos homens e os apresentava a Deus, sem saber se eles seriam perdoados ou não, apenas encobertos. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo não precisa tomar o pecado de ninguém e conduzir a quem quer que seja. Ele é suficientemente poderoso para perdoar os nossos pecados.
quando nós apresentamos a Ele o pecado, o sangue expiador que Ele derramou na cruz perdoa os nossos pecados, e nós estamos vivendo a lei da liberdade. Estamos livres em Jesus Cristo, não estamos mais debaixo da condenação da lei, mas estamos debaixo do benefício da graça. Se você entende isto, solte a sua voz e dê glória a Deus esta noite. Então, como é que eu não discrimino as pessoas? Como é que eu não ajo com parcialidade? Quando eu pratico a lei da liberdade. Se você abrir a sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 31, há uma expressão interessante aí, nos versos 31 a 34, diz aí: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que concerto novo era esse? Qual era esse concerto novo que Deus ia fazer? Senão a lei da liberdade que provém de Cristo. Verso 32, ele diz: não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu ter desposado com eles, diz o Senhor. E você pega a expressão aí, desposar, você vai ver aí que a raiz deste verbo, ele é muito interessante. No hebraico é Baal, e significava ser marido ou governante. E por que Deus usa esta palavra? Porque se vocês prestarem atenção, eles deixaram de ter Deus como seu governante para servir aos Baalins ou aos Balaíns. Aí o Senhor diz: eles invalidaram o concerto. Eu fiz um concerto com eles, mas eles tornaram inútil o concerto. Embora eu tenha me desposado com eles, ou eu tenha assumido o compromisso de governá-los, ou de ser seu marido, uma linguagem simbólica, é lógico. E aí o que o Senhor diz no verso 33? Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Não colocarei mais a minha lei em tábuas, não colocarei mais a minha lei em pedras, mas porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem a alguém o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se você pode adorar a Deus, adore nesta noite. Isto é a lei da liberdade. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Ninguém mais vai precisar levantar uma pedra, ninguém mais vai precisar apresentar quem quer que seja um pedaço de madeira, dizendo: leia aqui, e o que está escrito aqui é o que vocês devem fazer. É o que Paulo questionava, é o que o escritor aos Hebreus questionava. Era a promessa do próprio Deus. O Senhor diz: não, ninguém mais vai precisar ensinar ao seu próximo o que deve fazer ou o que não deve, porque eu, Senhor, me revelarei a eles. Eu, Senhor, me revelarei a eles, desde o menor até o maior, e quando eu me revelar, eu serei suficientemente poderoso para perdoar os seus pecados. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Se você entende esta palavra, solte a sua voz e dê glória a Deus esta noite. É esta a realidade que nós vivemos.
Ora, queridos, se eu entendo a importância da lei da liberdade, se eu entendo que hoje eu não estou mais debaixo do jugo da lei, mas eu estou debaixo da graça, que é, entre parênteses, a lei da salvação. Tem salvação sem graça? Se eu estou vivendo isso, eu vou vencer esse sentimento chamado discriminação. Sabe por quê? Porque eu vou entender que no reino de Deus eu não sou maior do que ninguém, e ninguém é maior do que eu. Sabe o que eu vou entender? Somos alcançados pelo mesmo benefício, a mesma misericórdia que é sobre minha vida é sobre a sua vida, a mesma graça que é sobre a minha vida é sobre a sua vida. O mesmo preço que custou a minha alma, custou a sua alma. Não importa a minha condição social. Então eu não posso discriminar ninguém e não posso ser discriminado por ninguém. Eu custei o mesmo preço e estou indo para o mesmo céu. Se você entende, solte a sua voz e dê glória a Deus esta noite. Mas a segunda coisa para vencer esse sentimento chamado parcialidade, e quando eu falo de lei de liberdade, só deixa eu completar aqui. A lei da liberdade é, portanto, o exercício do amor, que é a essência desta lei. Aliás, amor é a essência do cristianismo. O cristianismo só existe em decorrência da manifestação do amor. Amor de quem? Amor de quem? De Deus por nós. Deus amou o mundo. Você é mundo ou não? Lógico. Mundo que eu digo no sentido de ser humano. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o centro do cristianismo, a essência do cristianismo, o amor de Deus. Só veio Jesus porque Deus amou a humanidade, e eu sou a humanidade. Deus me amou e eu glorifico a Ele por esse amor. Mas a segunda coisa que nós precisamos fazer para vencer a parcialidade, depois de praticar a lei da liberdade, é praticar a misericórdia. Tiago, voltamos lá para Tiago, e ele vai falando sobre misericórdia. Primeiro ele questiona o fato dos irmãos estarem usando esta discriminação, esta parcialidade. Depois no verso 13 ele diz: o juízo será sem misericórdia. Sobre quem? Sobre aquele que não fez misericórdia. Qual o final do verso 13? Capítulo 2, Tiago, eu estou. A misericórdia triunfa o quê? Sobre o juízo. Este juízo a que Tiago se refere aqui é o juízo final. E aí entra uma questão muito interessante. Se é o juízo final, a pergunta que eu faço é a seguinte: enfrentaremos nós, na condição de salvos, o juízo final? Quantos aqui vão enfrentar o juízo final? Manifeste assim com a mão. Quantos? Eu não vou. Eu vou enfrentar o grande trono branco. E espero receber um grande galardão lá. Viu, irmão Josué? Agora o juízo final não. O juízo final é para julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser. Se eu já estou salvo, eu não vou ser julgado. Aí alguém pergunta para mim: como é que o senhor está inserindo o verso no contexto atual? Se nós não vamos enfrentar o juízo final, como é que o senhor vem dizer para nós que o verso pode ser encaixado no contexto de hoje? Perfeitamente, meu irmão, pode ser encaixado. Se você voltar para o verso, você vai ver
que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Ora, eu só não enfrentarei o juízo final, só não enfrentarei o julgamento, a condenação eterna, por causa do exercício da misericórdia. Tanto que o verso diz: o juízo será sem misericórdia para quem não exerceu a misericórdia. Se eu exerço a misericórdia, logo estou livre do juízo. Pega o verso e lê de trás para frente. Então, se eu exercito a misericórdia, eu estou livre da condenação. Eu acho que é Pedro que fala, primeira carta de Pedro, se eu não estiver enganado, é capítulo 3, versos 8. Versos 8, 9 e 10, ou 8 e 9, Pedro usa uma expressão muito interessante. Ele diz: e finalmente, sedes todos vós de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Olha essas duas expressões que Pedro usa: herança e bênção. E eu pergunto para vocês: que bênção é essa e que herança é essa? Isso é uma aula de teologia prática, viu, pastor Aguinaldo? O que é essa bênção e o que é essa herança? O que significa esta bênção e o que significa essa herança? A bênção diz respeito ao bem-estar absoluto da alma. Não é bênção material aqui, viu? Tem gente que só se apega a coisas materiais. Para ele, bênção é só aumento de patrimônio. E nos esquecemos que isto é muito bom e eu quero. E você também. Mas isso vai ficar tudo aí para o anticristo. O que vai ser preservado, na verdade, é a nossa salvação. Mateus capítulo 6, verso 14. O que diz aí na sua Bíblia? Se eu não estiver enganado, deixa eu conferir aqui para não citar o verso errado. 6 e 14. O que diz aí? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu quero falar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanha aqui todas as noites. O nosso programa é um ato de fé. Nós propusemos no nosso coração de levar ao ar esse programa com a intenção de abençoar vidas e abençoar pessoas. E os testemunhos que nós temos colhido são testemunhos preciosíssimos para nós. Pessoas, famílias, lares que têm sido grandemente abençoados através do nosso programa. Vidas que são restauradas, pessoas que estavam à beira do desespero e quando são tocadas pela palavra que aqui pregamos, elas são restauradas. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se junte a nós para nos ajudar neste grande projeto de evangelização. O nosso programa é mantido por pessoas que, sentindo a necessidade de que outras pessoas sejam abençoadas, elas se juntam a nós e nos ajudam neste projeto. Eu preciso da sua ajuda. Você pode anotar aí o número da nossa conta bancária e, se você sentir no coração, ore a Deus, peça uma orientação do Senhor,
se você sentir no seu coração, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda para manter os custos desse programa. Nós não vendemos aqui produtos, não vendemos materiais, muito menos indulgência, porque não é esta a nossa intenção e o propósito que temos ao apresentar esse programa. Mas nós contamos sim, e esta necessidade eu reparto com você, contamos sim com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua contribuição, com a sua oferta, para que o nosso programa continue sendo levado ao ar. Eu preciso de você, me ajude, junte-se a mim, vamos formar um grande exército de pessoas envolvidas e determinadas em abençoar outras pessoas. Anote aí o número da nossa conta e faça aquilo que o seu coração já determinou que você faça. Eu conto com você. Nós vamos receber agora uma preciosa informação do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Preste atenção, esta informação é importante para todos nós. Eu desejo cumprimentar os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso querido companheiro, pastor e deputado Adilson Rossi, por este momento quando eu posso falar com você, meu irmão. Pois nós, Assembleia de Deus do Brasil, estamos celebrando o nosso centenário. E como é do conhecimento de todos vocês, nós estamos preparando uma grande festa. E se Deus permitir, no próximo dia 15, nós queremos convidar a você, a sua família, a sua congregação, aos nossos companheiros obreiros, para participarem conosco de um culto de celebração no estádio do Pacaembu. Estaremos ali reunidos a começar das 15 horas e nós lhe esperamos para, com muito afeto, abraçá-lo e juntos agradecermos a Deus por esses 100 anos de adoração, de evangelização e por muitas realizações da nossa igreja no Brasil. Querido irmão, amigo, até lá, se Deus quiser. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero ministrar neste momento a bênção do Senhor através da oração da fé. Pai querido, no nome precioso de Jesus, eu intercedo pelas pessoas que neste momento me assistem e oram comigo. Que a tua mão de poder, de misericórdia, de bondade possa alcançar a cada uma dessas pessoas, restaurando-as, colocando-as de pé, dando a elas esperança, gozo, alegria no coração,
para continuarem desfrutando da bênção maior que o Senhor nos dá, que é a bênção da vida. Pai querido, se há alguém que me assiste neste momento, que está enfermo, que está doente, ou mesmo alguém que me assiste agora e tem em sua casa, na sua família, alguém que está enfermo, eu peço que o Senhor estenda agora as tuas mãos e toque na saúde dessas pessoas. Restaura-lhes o vigor, o ânimo, a saúde perfeita, para que elas possam, com alegria, te agradecer e te louvar pela bênção recebida. Alcança cada família indistintamente, alcança cada vida indistintamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Eu conto com você em nossa igreja, lá na Rua do Glicério, número 164, no coração de São Paulo, às quintas-feiras, às 7h30 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. Eu estou lá ministrando a palavra, abençoando as pessoas através da ministração da palavra de Deus. E eu conto com a sua presença, eu conto com a sua participação. Deus te abençoe. Este programa é uma produção independente. Seu conteúdo integral é